Alô, amigos do Urbano! Começa agora o terceiro episódio da série Pelé, a Nossa Majestade. Eu sou o Vinícius Cabral, tô aqui com o Fernando Ribeiro, como sempre. Beleza, Fernando? Beleza, Vini? E sempre muito bem, muito bom e sempre muito bem quando é para falar dele. Cara, é prazeroso demais, né? Relembrar essas histórias e pesquisar e contar para as pessoas, depois ouvir o retorno do pessoal que está ouvindo a série, acompanhando com a gente. Então, dá mais força para a gente continuar fazendo essa e talvez outras séries para o futuro. E neste episódio em específico, a gente vai falar sobre a coroação mundial do Pelé, com apenas 17 anos, né, na Copa do Mundo da Suécia em 58, e nos anos seguintes, quando o Pelé confirmou tudo o que esperavam dele. Né? E para ajudar a contar a história desses anos que vamos falar a seguir, teremos a participação do pesquisador Marcelo Fernandes, que é membro da Sofis, do Pepe, canhão da Vila, e do Walter Dias, locutor que estava lá na Rua Javari, trabalhando e radiando o jogo no dia do épico gol do Pelé contra o Juventus. E Fernando, como eu falei no início, em 58 o maior feito do Pelé foi com a camisa da seleção brasileira, né? Porque nada mais nada menos, com 17 anos ele foi, se não foi o principal, ele foi um dos protagonistas do primeiro título mundial da seleção brasileira. E antes de embarcar para a Europa, deu tempo dele mostrar todo o seu repertório por aqui. As atuações que ele teve no Rio-São Paulo chamaram muito a atenção de torcedores, da crônica e de até dos próprios jogadores, da comissão que já estava de olho nele, obviamente, já tinha sido convocado. E aí o histórico cronista Nelson Rodrigues foi além. Numa coluna que ele fez para a revista Manchete Esportiva no dia 8 de março de 58, ou seja, 3 meses antes da Copa, ele escreveu uma coluna intitulada A Realeza de Pelé. Há certas idades que são aberrantes e inverossímeis. Uma delas é a de Pelé. Eu, com mais de 40, custo a crer que alguém possa ter 17 anos. Jamais. Pois bem, verdadeiro garoto, o meu personagem ainda em campo com uma dessas autoridades irresistíveis e fatais. Dir-se-ia um rei. Não sei selear. Se Imperador Jones, se etíope. Racialmente perfeito, do seu peito parecem pender mantos invisíveis. Em suma, ponham-no em qualquer rancho e sua majestade dinástica há de ofuscar toda a corte em derredor. O que nós chamamos de realeza é, acima de tudo, um estado de alma. E Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável, a de sentir-se rei da cabeça aos pés. Fernando, o Pelé tinha pouco mais de um ano de carreira e o Nelson Rodrigues escreveu isso sobre ele. Claro, o Nelson Rodrigues era um cara que é conhecido não tanto por conhecer de futebol, mas como um cronista do dia a dia, observador da vida, e conseguiu enxergar isso no Pelé. Imagina o que ele fazia, cara, com 17 anos. Eu fico tentando imaginar e não consigo visualizar tanta coisa que ele poderia ter feito naquela idade. Já era um talento precoce, né? Até por isso chegou ao Santos já com destaque logo no começo. E o Nelson Rodrigues, ele escutava muito as pessoas, né? Escutava muito de quem entendia demais de futebol. E 1958 foi um ano que o Pelé jogou uma barbaridade, não só na seleção brasileira, mas também no Santos. E acho que já estava claro para todo mundo o que viria dali em diante. E o Pelé tinha algumas táticas pouco usuais para manter e aprimorar o seu condicionamento físico, né? Por exemplo, ele treinava karatê na academia da Vila Belmiro. E isso ajudou ele no equilíbrio, a se equilibrar das faltas, né, dos marcadores, e também a se proteger nas quedas. Ou seja, tudo que o Pelé poderia ter feito para melhorar minimamente que fosse seu desempenho foi feito, nada é por acaso. E antes do embarque, ainda no mês de março, vamos trazer aqui um jogo que entrou para a história do futebol brasileiro. Foi aquele 7-6 contra o Palmeiras no Pacaembu, uma das partidas mais emocionantes da nossa história. Urias fez 1-0 para o Palmeiras, o Santos virou com gols de Pelé e Pagão, o Nardo empatou para o time da capital, só que o Palmeiras parou por aí. Dorival, Pepe e Pagão fizeram 5-2 ainda no primeiro tempo. A gente vai para o intervalo 5-2, pensa assim, cara, no segundo tempo é aquela tranquilidade, né? Só totó para lá e para cá, vamos ganhar e levar o bicho para casa.
mas não foi o que aconteceu. Paulinho e Mazzola 2 vezes e Urias novamente viraram o jogo para o Palmeiras, 6-5 aos 34 minutos da etapa final. Parecia faltar pouco, mas ainda teve tempo para outra reviravolta. O seu Pepe fez 2 gols, o último aos 41 minutos do segundo tempo, e o Santos venceu por 7-6. Segundo relatos da época, 5 torcedores morreram do coração. Eu, se estivesse vivo, talvez estivesse nessa conta aí, Fernando. Sensacional. Tem um cheirinho de mito aí, de 5 torcedores morreram do coração, mas não me interessa, Vini. Cara, os relatos da época falam, então eu estou com eles. E eu, que já demonstrei problemas cardíacos ainda muito jovem, né? Hoje eu já não sou mais jovem, então já imagina, né, Vini? Eu também teria perecido. E Vini, o Pelé estava entre os 31 pré-convocados para a Copa do Mundo da Suécia. Só tinha feito aquelas 2 partidas pela seleção brasileira contra a Argentina no ano de 1957. O Pelé vinha brilhando muito pelo Santos, mas realmente não imaginava estar na lista do técnico Vicente Feola. Após o período de treinamentos da seleção brasileira dos 31 pré-convocados, Pelé ficou entre os 22 atletas que seguiriam rumo ao velho continente. Devido ao trauma causado pela derrota em 1950, todos os jogadores foram submetidos a exaustivos testes clínicos. Os médicos procuravam sinais de fraquezas pelo corpo, problemas com dentes, problemas psicológicos, entre outros. O Garrincha, ele quase foi cortado por conta das suas pernas tortas e também seu espírito inocente. No teste psicotécnico, o Garrincha fez 38 pontos de 123 pontos possíveis. Já Pelé, que tinha apenas 17 anos, marcou 68 pontos nesse teste, que a pontuação máxima iria a 123. O Pelé foi diagnosticado pelo psicólogo da seleção, o João Carvalhais, como obviamente infantil. Falta-lhe o necessário espírito de luta. É jovem demais para sentir as agressões e reagir com a força adequada. Não acho aconselhável o seu aproveitamento. A sorte é que o técnico Vicente Feola não deu ouvidos ao psicólogo. Nos amistosos no Brasil ainda, né, antes da Copa do Mundo, o Pelé se destacou. Ele fez 2 gols contra o Paraguai e Bulgária. Mas na vitória por 5-0 contra o Corinthians, sofreu uma dura entrada do jogador Ari e machucou o joelho direito, 18 dias antes da estreia no Mundial. Antes do embarque para a Suécia, a dona Celeste, a mãe de Pelé, disse: "Meu filho, você está com 17 anos e vai para o Mundial. Mas não esqueça de uma coisa, você ainda é uma criança. Por isso, nunca despreze as crianças como você." Então assim, o Pelé viajou machucado para a Itália, que foi o primeiro destino do Brasil na Europa antes de chegar na Suécia. Lá, o Brasil fez 2 amistosos. 2 vitórias por 4-0 na Fiorentina e na Inter de Milão. O jovem temia o corte, mas fez tratamento intensivo com os médicos da seleção e com o histórico massagista Mário Américo. Uma das etapas do tratamento era colocar toalhas quentes a fim de desinchar o seu joelho. O Pelé sempre foi muito grato ao Didi, que deu diversos conselhos para ele durante o período na seleção brasileira. O príncipe etíope, como era conhecido Didi, era um verdadeiro gênio da bola e realmente foi o craque daquela Copa do Mundo em 1958. O Pelé viu da arquibancada os seus companheiros nas 2 primeiras partidas da Copa. Um 3-0 contra a Áustria na estreia, um empate em 0-0 contra a Inglaterra e na partida contra a União Soviética, que seria decisiva, afinal, uma derrota eliminaria o Brasil. Com o joelho melhor e com o apoio dos mais experientes, que pediram a Vicente Feola a escalação de Pelé, Garrincha e também de Zito, o camisa 10 fez a sua estreia em mundiais e a seleção venceu por 2-0 com 2 gols de Vavá, classificando-se assim para a fase quartas de final. E passando para essa fase, o Brasil se tornou o único país não europeu na fase eliminatória. E sobre a camisa 10, essa numeração foi apenas uma coincidência, né? Nenhum jogador acabou escolhendo o seu número. O Pelé
Ele ficou com a 10 porque a escolha se deu de acordo com o número das malas de cada um. Então foi meio que na coincidência. Tanto é que o Gilmar, o goleiro, jogou com a camisa 3. E nessa partida que você falou, Fernando, a estreia do Pelé em Mundial contra a União Soviética do goleiro Lev Yashin, o Brasil foi a campo com Gilmar, Dessordi, Bellini, Orlando e Nilton Santos, Zito e Didi, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. Um timaço que muitos dizem ser a melhor seleção brasileira de todos os tempos. E o Pelé, ele conta que a população sueca ficava curiosa por conta dos jogadores negros da seleção brasileira. Alguns suecos chegavam até a ver se a mão tinha ficado suja de tinta preta. A gente já falou sobre racismo no episódio anterior e retomaremos o assunto adiante com a Angélica Bastin. E contra o país de Gales, o Pelé fez o gol da vitória de 1-0 nas quartas de final aos 28 do segundo tempo. E foi um daqueles golaços inesquecíveis. Ele recebeu de Didi e deu um balãozinho no back antes de marcar. É um gol que ficou eternizado na memória de todo mundo. E para o Pelé, Fernando, o curioso é que dos mais de 1000 gols que ele fez, esse foi o gol mais importante da sua carreira, pela importância daquele momento. O jogo estava enroscado, o Brasil vinha de dois insucessos em Copa do Mundo, principalmente em 50, e também porque foi um gol que deu muita confiança para ele, por ser seu primeiro gol e o gol da classificação. Além disso, ele passou a ser reconhecido pela imprensa estrangeira. A gente vai subir aqui a narração desse gol, feita pelo Edson Leite, da Rádio Bandeirantes. Repetindo o lance, a zona de puxeta para o corpo de Didi, de cabeça para Pelé, Pelé tem que espetacularmente um arremesso foi para Mazola de bicicleta Didi a pé, Pelé dá uma meia puxeta, engana o seu adversário espetacularmente e rola a pelota por baixo do corpo do arqueiro pela linha de fundo. Placar na Suécia. Cara, eu sempre fico muito emocionado quando ouço essas narrações antigas. As narrações da Copa de 58 são sensacionais. E na semifinal, Fernando, o Pelé, ele mostrou quem ele era de verdade. Ele deitou e rolou contra a França. Ele fez 3 gols e infernizou a defesa adversária do começo ao fim. 3 gols numa semifinal de Copa do Mundo com 17 anos. Assim, não podemos dizer nunca, né? Porque o futebol é muito dinâmico, as coisas acontecem muito rápido, mas, cara, um cara fazer 3 gols numa semifinal de Copa do Mundo, depois brilhar na final como ele brilhou, acho que dificilmente vamos ver coisa parecida com essa idade. E na final contra a dona da casa Suécia, lá no estádio Hassunda, as coisas não começaram como esperado para a seleção brasileira. O jogador Liedon marcou logo aos 4 minutos para os suecos, o que poderia causar um certo desespero na seleção. Só que a gente viu depois desse gol, anos depois a gente viu em vídeo aquela clássica cena do Didi buscando a bola nas redes do Brasil e levando lentamente até o meio-campo da seleção, até o meio do campo, né? Atravessando todo o campo da seleção, andando tranquilamente. O Didi ali parecia que sabia o que estava acontecendo, tipo assim, calma gente, fica tranquilo, dá a bola em mim que a gente vai resolver. O gesto do Didi acabou acalmando todos os jogadores e 5 minutos depois Vavá empatou. Vavá de novo fez o gol aos 32 e o Brasil foi para o intervalo ganhando por 2-1. E aí, no segundo tempo, o Pelé apareceu. E, Fernando, tem uma história curiosa acerca desses jogos que o Pelé participou, que ele conta que o Didi, no primeiro tempo das partidas, não acionava tanto ele. Ele falava assim, cara, eu vou deixar o Pelé quieto ali, os caras vão ver aquela cara de criança ali, é inofensivo. E no segundo tempo, quando a marcação dava uma afrouxada, ele botava a bola no Pelé e o Pelé fazia chover. Com 10 minutos do segundo tempo, o Pelé fez um dos gols mais antológicos da história do futebol, ao chapelar o zagueiro e bater sem deixar a bola quicar no chão. É o mais belo gol das finais de Copa do Mundo. Eu não tenho lembrança de um gol tão belo em finais de Copa. Você lembra de algum tão bonito, Fernando? Vini, eu acho o primeiro gol da final da Copa do Mundo de 70 maravilhoso. Aquele gol de cabeça do Pelé. Não, é dele, né? Se um gol foi mais sim. bonito que esse, é dele também. Isso. Eu não lembro de outro jogador ter feito um gol tão bonito, cara. Nem de cabeça é um outro tipo de beleza, né? Sim, é uma claro, beleza, claro. Sei lá, um salto absurdo, uma cabeçada perfeita. Sim. Mas aquele gol do chapéu
É impressionante. E a gente vai ouvir agora de novo a narração do Edson Leite, só que agora desse gol da final. Na proximidade da área, tenta levantar para Pelé, escorregou na hora, para no peito, domina, drible espetacularmente, vai tirar a tira, gol! Magistral gol de Pelé, dentro da área, dominou o adversário, puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo da cidadela contrária. Um gol de Copa do Mundo. Foi o terceiro gol do Brasil, 3-1. O Zagallo fez o quarto gol e o título era questão de tempo. O Simonsson ainda descontou para o time sueco, mas o Pelé, aos 35, de cabeça, fez o quinto gol. Brasil 5-2. Festa, tem aquelas imagens dos jogadores se abraçando, chorando, o Pelé chorando muito, eu ia falar chorando que nem criança, né? Mas ele era uma criança, não tinha 18 anos, era um adolescente, ainda podemos dizer assim, chorando copiosamente. O zagueiro Parlin, o zagueiro sueco, que foi designado para marcar o Pelé, ele disse aos jornalistas após o jogo que depois do quinto gol do Brasil, até ele queria abraçar o Pelé. E Vini, o Zito, que viu grande parte dos gols do Pelé ao longo de toda a sua carreira, disse que esse gol que o Pelé marcou na final da Copa do Mundo de 58 contra a Suécia foi o mais bonito que ele viu da carreira de Pelé. E Vini, a festa foi muito grande após o título. O Pelé só pensava na família e nos amigos, e a delegação brasileira, quando retornou ao Brasil, foi recebida primeiro em Recife, e depois na revista O Cruzeiro, lá no Rio de Janeiro. O Pepe disse ao seu Dondinho, seu filho é o melhor jogador do mundo. Houve festa também em São Paulo, em Santos e em Bauru. E vamos escutar agora o Pepe comentando um pouco sobre o que Pelé fez naquela Copa. Fazer coisas diferentes que a gente não via em outros jogadores. Um garoto com 17 anos vai jogar uma Copa do Mundo a primeira vez. Ele tem uma coisa, ele entrava e entrava mesmo, ele tinha que dividir, era realmente um futuro craque que já estava nascendo, né? E aí, nessa Copa, Copa tinha Copa de Stefano, Bantusca, jogadores extraordinários. Ele se destacou, ele jogava olho no olho com todo mundo e assombrou o mundo. Fez uma Copa extraordinária, uma partida sensacional contra a França, quando tinha jogadores super famosos na França, né? Após a Copa, o Pelé já ficou chamado como o rei do futebol pela imprensa francesa. Alguns falam no jornal Paris Match, outros citam a France Football e algumas outras fontes também citam que foi no jornal L'Équipe. Mas o fato é que o Pelé era o novo rei do futebol, o único e o eterno rei do futebol. 2 semanas depois da glória na Suécia, o Pelé já estava de volta ao Santos, onde deu um verdadeiro show pelo Campeonato Paulista e conquistou o seu primeiro título estadual. Foram incríveis 58 gols em 33 partidas. Uma marca até hoje inalcançável no certame estadual. O ataque alvinegro fez 143 gols em 38 jogos. Juntando todo o ano de 1958, o Pelé fez 90 gols em 68 jogos. Um absurdo. É uma coisa de outro planeta mesmo. Não só o Pelé, né? O time fazer 143 gols em 38 jogos. Assim, você ia pro jogo, você sabia que de tédio você não ia morrer, né? Impressionante. Já em 1959, aproveitando esse número que você falou, em 59 você fala assim, cara, 90 gols no ano não dá pra bater. Em 59 o Pelé fez 126 gols, jogando pelo Santos, pela seleção brasileira, poucos jogos pela seleção do Exército e pela seleção paulista. 126 gols é uma marca que tem muito jogador de ataque não tem na carreira. O Pelé fez em um ano. O Santos jogou 99 partidas e fez 343 gols. Meu Deus do céu. O Santos foi campeão do Rio São Paulo,
também levantou as taças do Pentagonal do México, do Teresa Herrera e do Torneio de Valência, esses dois últimos em solo europeu. O ataque com Pepe e Coutinho, além do Pelé, estava muito bem afiado. Só os três, Pelé, Pepe e Coutinho, fizeram 238 gols. O Santos acabou como vice-campeão da Taça Brasil. Ele perdeu a final para o Bahia já lá no mês de março de 60 e o Pelé não esteve em campo nessa partida decisiva. Nesse ano de 59, Fernando, ficou marcado também a primeira excursão do Santos para a Europa. O Peixe acabou encantando por onde passou, disputou 22 partidas num período de 42 dias. É a excursão com mais jogos realizados na história do clube. O Santos jogou em 9 países e em 19 cidades diferentes, muitas vezes em dias consecutivos ou com pouquíssimo intervalo. Por exemplo, o Santos passou pela Alemanha, pela Áustria, Bélgica, Bulgária, Espanha, Holanda, Itália, Portugal e Suíça. Nenhum pacote da CVC você vai encontrar tantos países de uma vez só. E nesses 22 jogos, o Peixe fez 78 gols em alguns dos times mais poderosos do mundo, como o Real Madrid, a Inter de Milão, o Barcelona, entre outros. Foram 13 vitórias, 5 empates, 4 derrotas e aqueles 2 títulos conquistados, né? O Torneio de Valência e o Teresa Herrera. Esse jogo contra a Inter de Milão que eu falei, o Santos ganhou de 7-1, o Santos meteu 5-1 no Barcelona, depois se ganhou de 6-0 no Hamburgo, e foi nessa excursão... Bater no Hamburgo é bom, Vini. Principalmente o Kleber Reis e José Carlos Pérez, né? E bater no Hamburgo e bater no Barcelona também é muito bom. E nessa excursão o Santos acabou perdendo pro Real Madrid por 5-3 naquele famoso jogo, e que nunca mais o Real quis enfrentar o Santos, fugiu algumas vezes. E a gente traz aqui para o papo o pesquisador Marcelo Fernandes, que é membro da Sofis. Ele explicou para a gente como que funcionava essa questão de ganhar dinheiro nas primeiras excursões do Santos Futebol Clube. A gente vai voltar no tempo em 58, né? Em 1958, quando o Brasil foi campeão do mundo, o futebol brasileiro passou a ser muito assediado pelos empresários europeus e pelo futebol europeu, né? Então, em 58, para você ter uma ideia, o Real Madrid veio até a Argentina e eles cobraram $80 mil para realizar 2 jogos em Buenos Aires, né? Em 1959, em fevereiro de 59, o empresário Roberto Faus-Legier fechou com o Santos uma cota de $2.750 por jogo do Santos, que era equivalente a 400 mil cruzeiros. Atualizados em tempos de hoje, é o equivalente a $24 mil de hoje por jogo, que é R$134 mil. Então, para você ter uma ideia de o que representa $2.750 por um jogo do Santos no exterior, na época. Eu tive que puxar ali, naquela época, o que representava isso. Então eu peguei um jogo do Santos, um clássico do Santos, contra o Corinthians, no Pacaembu, no dia 26 de agosto de 59, público de 55 mil pessoas, foi equivalente a 2.432.000 cruzeiros. Né? Um clássico no Pacaembu com 50 mil pessoas dava 2.400.000 cruzeiros, né? Que era equivalente a $2 mil, né? Então o Santos foi para a Europa em 59, não ganhava absolutamente nada. O Santos era engrupido por empresários, era enrolado por empresários, né? E não ganhava absolutamente nada. Você às vezes ganhava mais num clássico aí com um grande do que em um jogo com uma seleção, um clube grande da Europa, né? É legal essa explicação do Marcelo, que ele também agora vai falar sobre essa defasagem de pagamento entre times brasileiros e times europeus. O Santos até 62, até o Santos se tornar campeão do mundo, não ganhava grande coisa, né? Acontecia desses empresários marcarem a agenda toda do Santos 6, 7 meses com antecedência e os empresários marcarem um jogo a seguir ao outro, jogo dia sim, dia não, ou mesmo um jogo hoje, um jogo amanhã, e depois os dirigentes do Santos chegarem e falar assim, mas espera aí, a gente tem que ter um intervalo de 48 horas de repouso, a gente não pode jogar dia sim, dia não, ou jogar num dia hoje e em outro dia amanhã,
né? Você tem, por exemplo, aconteceu até em 1961, que o Santos ele baixou a cota, o empresário baixou a cota, ficou acertado $5.500 por jogo, e o empresário baixou a cota para 4.500, né? E o Barcelona cobrava na época $15 mil para jogar. O Barcelona fez um amistoso em Bolonha em 1960 e eles cobravam $15 mil por jogo. O Santos estava cobrando 5.500. O empresário foi e falou: não, nós vamos baixar isso aí porque não dá. Os adversários não vão pagar isso, né? E você vê que o Real Madrid na época, eles cobravam uma média de $40 mil por jogo. O Barcelona cobrava 15 mil para jogar na Europa, o Real Madrid cobrava 40 para jogar fora da Europa, né? Eu tô vendo aqui o Vasco da Gama cobrava em média $2.500 por jogo, o Botafogo cobrava 3.700. Uma dúvida que eu sempre tive, Fernando, acho que boa parte da torcida também tem, é que como é que funcionava o esquema de cachê para o Santos com e sem o Rei Pelé? Aconteceu do Pelé vir jogar na Europa em 1961, na excursão de 61 estava lesionado da clavícula, e os empresários começaram a chiar, né? Falou: opa, peraí, não dá para cobrar esse valor que vocês estão cobrando porque o Pelé não está aí, né? O Botafogo estava cobrando 3.750, o River Plate da Argentina estava cobrando $3 mil, e chegou uma ocasião em que os empresários falaram assim: ó, se o Pelé não jogar, a gente tem duas situações. Ou a gente baixa o cachê do Santos para o valor que o Botafogo cobra, ou então a gente vai colocar o Botafogo ou o Vasco para jogar no lugar do Santos. Explicação oportuna do Marcelo. E também tenho curiosidade para saber se o Santos foi muito enrolado pelos empresários naquela época, né? Nesses primeiros anos. E o Santos era um time muito forte, mas ainda não era campeão do mundo, apesar de ter jogadores campeões do mundo no seu elenco. Não tinha ainda tanto. Tinha um cartaz muito grande na Europa, mas ao longo dos anos foi aumentando cada vez mais. E como é que a presença do Pelé era assunto até de política de Estado? O Marcelo vai contar uma passagem interessante aqui para vocês. Em maio de 59, a renda de um jogo do Santos contra a seleção búlgara foi $25 mil. E o Santos recebia 2.750. E o empresário recebia 3.500. O Santos foi muito roubado, muito enrolado, né? Os dirigentes do Santos não tinham experiência em jogar no exterior, não tinham experiência com empresários, eles não tinham dimensão do que o Santos e o Pelé representavam na Europa. Então, você vai cobrar $2.700 por jogo, sendo que uma renda é de 25 mil. Então alguém estava ganhando dinheiro com essa brincadeira, né? E depois o Santos, para você ter uma ideia, o Santos foi à Europa recebendo essa ninharia, né? O Bela Vista de Sete Lagoas tinha feito uma vergonha terrível em 58, né? Inclusive a CBD falou: não é qualquer clube que vai excursionar para fora do Brasil, e se o Santos for, vai Santos, vai Botafogo, vai Flamengo, e, né, eles com aquele medo, né? Vão jogar contra quem? Vão jogar onde? Então aí o Santos, quando fechou a cota para 1960, para a excursão de 1960, já fechou com um valor melhor, fechou com $4 mil, que eram 750 mil cruzeiros na época, né? E aí as coisas foram melhorando, e o Jorge Cury bateu o martelo e falou: não, a gente só vai jogar se for 5.500, né? Só se for 5.500. E depois, no ano seguinte, o empresário Roberto Fauzilegier falou: não, peraí, a gente não tem condição de pagar isso para vocês aí, porque o Pelé não tá na delegação, o Pelé ele tá lesionado. O Jânio Quadros, que era o presidente do Brasil na época, falou: o Pelé só vai se tiver condição de jogar, senão ele não sai do Brasil, né? Aí o Atier falou: se vocês baixarem a cota para esse valor que vocês querem aí, o Santos vai abandonar a excursão. Eles ameaçaram abandonar a excursão e falaram: não, nessas condições não dá, ou vocês aceitam
ou a gente fecha em 5.500 ou então não vai ter excursão. Aí, no meio da excursão, o empresário conseguiu dar a volta no Ati Jorge Cury e falou, não, peraí, vamos fechar em 4.500 então, né? A hora que o Pelé voltar, a gente vai e continua essa cota de 5.500, né? Depois o Pelé voltou no terceiro jogo, na Suíça, voltou, começou a jogar bem e tal, e aí continua essa cota. E outro fato corriqueiro era que esses empresários, que muitos ganharam dinheiro nas custas do Santos, eles marcavam e desmarcavam compromissos de acordo com a cota que eles iam receber. E esse cenário acabou mudando só quando o Peixe foi campeão do mundo em 62 e mais reconhecido lá na Europa, que é o que o Marcelo vai falar agora. Mudou bastante porque assim, olha, você vê, o Santos em 1960 ele arrecadou $89 mil em 12 jogos, né? E a partir de 62, a partir do momento que o Santos foi campeão do mundo, o Santos passou a receber entre 25 e 35 mil dólares por jogo. Caramba, é um salto absurdo, né? É um salto absurdo. Então você começa lá em 59 com 2.750, passa para a excursão seguinte a 5.500, né? E em 1960 já tinha um empresário italiano, o Alex Chiaromanti, que falou, na temporada de 61 a gente paga $8 mil por jogo para vocês, né? E o Santos havia arrecadado em 1960 $89 mil com 12 jogos. O Marcelo também vai falar pra gente, vai mostrar pra gente alguns exemplos de quanto o Santos cobrava de acordo com o local adversário e começou a explorar novos mercados em outros continentes como a África, a Ásia e a Oceania. E depois que o Santos se sagrou campeão do mundo, para você ter uma ideia, cobrou $36.600 do Hamburgo, 25 mil do Sheffield Wednesday, passou a cobrar $15 mil em jogos na América do Sul, cobrou 30 mil do Partizan Belgrado em 63, quando fez um jogo em Estrasburgo, na França, né? Em 1964 estava cobrando $20 mil, e depois deu um salto enorme. Depois que o Santos foi campeão do mundo, a diretoria do Santos acho que começou a explorar novos mercados e explorar a imagem do Pelé, né? Já que os europeus não queriam pagar 30, 40 mil dólares por jogo, eles começaram a ver outros mercados. E quando o Santos foi jogar na África, em 1966, quando realizou um jogo na África, o Santos recebeu $90 mil. Aquele jogo na Costa do Marfim, né? Isso. Os dirigentes africanos pagaram $90 mil por um jogo do Santos. E eles começaram a pensar, falaram assim, pô, se os europeus não querem pagar 20, 25 mil dólares pra gente, vamos explorar outros mercados, vamos jogar na África, vamos jogar na Ásia, vamos jogar na Oceania. Já pro final da sua carreira pelo Santos, o Pelé ganhava aproximadamente 1/3 do cachê destinado ao clube por partida no exterior. Só que essas excursões, ao mesmo tempo que desgastava o elenco, ajudava o clube a manter todos os seus craques por aqui. O Marcelo falou também sobre isso e comparou a folha salarial do Santos e dos seus adversários brasileiros. E essas excursões eram que mantinham o Santos vivo e que fazia com que o Santos tivesse a possibilidade de substituir um jogador bom por um outro melhor. Se não fossem as excursões, era impossível isso, né? Para você ter uma ideia, né? Eu falei para você aqui com o clássico contra o Corinthians, aqui 55 mil pessoas, a renda líquida do jogo, né, eram $2 mil. E o Santos estava recebendo 4, 5, 6 por jogo, né? Para você ter uma ideia, o salário do Pelé em janeiro de 1961, o Pelé recebia 800 mil cruzeiros por mês, que era o equivalente a $4 mil. A folha de salário do Fluminense era metade do que o Pelé recebia. O Fluminense todo recebia 400. O Fluminense todo recebia. A folha de pagamento do Fluminense em 1961 eram 400 mil cruzeiros. Só o Pelé recebia 800 mil cruzeiros, que era equivalente a $4 mil na época. Então era um mal necessário, né? Tem um custo, né, para manter o melhor, né? Com certeza, o Santos era obrigado a excursionar. Inclusive nessa revista belga, aqui nesse jogo contra o Standard Liège, a revista belga fez uma reportagem sensacional, né? Eles intitularam
a situação do Santos e do Pelé naquela excursão, naquele jogo, né? Um rei com coroas e com correntes, né? Que eles viam o desespero do Pelé em jogar no meio de campo, na defesa, no ataque, e o Santos manter aquele resultado, né? Que o Santos ele precisava muito de manter um resultado positivo, fosse onde fosse, porque o Santos dependia daquele cachê, o Pelé dependia daquele dinheiro, né? As excursões acabaram sendo mal necessárias para o Santos, né? O Santos era obrigado a excursionar se quisesse manter o elenco, um elenco de nível, se quisesse manter o Pelé no elenco. E foi por conta do dinheiro dessas excursões que o Santos conseguia manter o alto salário de Pelé, acima mesmo do que os craques da Europa recebiam. O Rei, mesmo estando no Santos, era o jogador mais bem pago do mundo. O assédio em cima de Pelé, que já era grande, após a Copa do Mundo de 1958, aumentou demais e aumentou mais ainda depois desta excursão. O Real Madrid fez uma sondagem para tentar tirar o Rei dos Santos, mas só conseguiu contratar o príncipe etíope, o Didi. O Santos recebia diversas sondagens dos clubes europeus. Pouco depois da excursão para a Europa, o Pelé fez aquele que muitos acreditam ter sido o seu gol mais bonito. Foi contra a equipe do Juventus lá na Rua Javari, em partida em que o Santos superou os donos da casa por 4-0. O acanhado estádio paulistano recebeu cerca de 10 mil pessoas, mas de tanta gente que afirma que estava nesse jogo, a capacidade do estádio naquele dia deveria ser para 100 ou 150 mil pessoas. A torcida juventina estava pegando muito no pé de Pelé. Ele já havia feito 2 gols e ele participou do lance em que o zagueiro Pando se machucou e teve que sair de campo. Após receber um bom passe de Dorval, o Pelé distribuiu 4 chapéus, incluindo um no goleiro Mão de Onça e, de cabeça, tocou a bola para a rede do estádio do Moleque Travesso. Saiu extravasando e xingando a torcida rival e foi ali, com ódio no coração, que nasceu o soco no ar de Pelé. Vamos, Vini, escutar agora o depoimento do Walter Dias sobre este gol. Afinal, o Walter era o narrador da Rádio Clube. Olha, o estádio do Juventus estava abarrotado. O Santos ganhou de 4-0, se não me engano. O resultado foi esse. Naquele tempo, você sabe que não tinha substituição, né? O jogador machucava, ficava com 10 ou ficava com 9, tudo isso, não havia substituição. E o pessoal pegava muito no pé do Pelé. E nesse jogo da Rua Javari, é claro que qualquer um que jogava contra o Santos queria ganhar e o Juventus não ficou para trás disso. Quando o Pelé pegava a bola, eles vaiavam. Uhum. Aí o Pelé acabou com o jogo da Rua Javari. O lance desse gol eu me lembro perfeitamente. Foi o gol mais bonito do Pelé. Foi um lance muito lindo e uma jogada muito bem construída. E o talento do Pelé fez com que a bola não caísse no chão. Muito legal esse relato do seu Walter Dias. Tá firme e forte ainda na ativa em Santos. É um ícone. Superou o Covid e é um ícone da crônica brasileira. Seu Walter Dias é uma bandeira. E vamos trazer aqui, Fernando, algumas informações sobre a seleção do Exército, né? Porque alguns detratores costumam dizer que o Pelé computa gols pelo Exército para inflar a sua conta. Aí algum desavisado que o cara passa distraído e pensa assim, o Pelé conta gol do Exército. Aí o cara pensa assim, não, ele deve contar uns 300 gols pela seleção do Exército. Não. O Pelé, quando ele completou 18 anos, ele não escapou do serviço militar, não teve moleza não, o Pelé não vai servir, não, teve que servir o Exército. Ele serviu lá no 6º Grupo de Artilharia de Costa Motorizada em Praia Grande. O Pelé foi campeão sul-americano de seleções das Forças Armadas e os gols só são computados porque o Pelé já era jogador profissional. Pelo 6º Grupo de Artilharia, ele fez 6 jogos e 10 gols. Pela seleção das Forças Armadas foram 4 jogos e 3 gols. E quando era necessário, ele era liberado pelo comando das Forças Armadas para defender o peixe. Esse período durou cerca de 3 meses, ou seja, foram 13 gols que o Pelé tem na conta dele. Então, quem quiser tirar esses 13 gols da conta, pode tirar.
Uma outra curiosidade que a gente traz aqui foi o dia que o Pelé atuou como goleiro. Foi na partida contra o Comercial de Ribeirão Preto, realizada em novembro de 1959 na Vila Belmiro. O Pelé foi para o gol após a contusão do goleiro Lalá e ele não sofreu gols. Além disso, ele defendeu 3 chutes dos rivais. Naquela época, não eram permitidas substituições durante o jogo e o Pelé foi para o gol porque ele costumava treinar como goleiro nos treinamentos do Santos no dia a dia na Vila Belmiro. E antes de ir para o gol, o Pelé tinha feito um dos gols da vitória por 4-2. E além desse jogo contra o Comercial, Fernando, o Pelé jogou mais 3 vezes como goleiro pelo Peixe e não sofreu nenhum gol. No dia 19 de janeiro de 1964, Santos 4, Grêmio 3 no Pacaembu. O Pelé foi para o gol no final do jogo. No dia 14 de novembro de 69, em João Pessoa, na Paraíba, quase na véspera, né? Na véspera não no dia anterior, mas no jogo anterior do Gol 1000, o Pelé foi, um dos jogos anteriores ao Gol 1000, o Pelé foi pro gol, o Santos ganhou do Botafogo local por 3-0, muitos dizem que ele foi pro gol para não aumentar a conta e o Gol 1000 não sair por lá, mas isso é uma história que a gente vai destrinchar em alguns episódios mais pra frente. E no dia 19 de junho de 73, quando o Santos ganhou do Baltimore Bays nos Estados Unidos por 4-0, Pelé também fez das suas embaixo das traves. E um fato, Fernando, que o Pelé relatou na época, isso tem em matérias, em livros, é que mesmo tão jovem, né, em 1959, 18, 19 anos, ele já se sentia um veterano, ele já tinha muitas dores de pancada, de excesso de jogos, e por vezes ele tinha vontade de abandonar o futebol. Vini, o resultado tá aí. Depois de 80 anos de vida, o rei com algumas dificuldades de locomoção. Passando, Vini, para 1960, legal a gente lembrar que nos 2 primeiros meses deste ano, o Pelé se dividiu entre a decisão do Campeonato Paulista de 1959, onde o Santos perdeu uma série melhor de 3 para o Palmeiras, e também o Campeonato Brasileiro de Seleções, quando o Pelé ajudou a seleção paulista a conquistar o título nacional. A seleção paulista ganhou na final da seleção carioca e o Rio de Janeiro ainda era Distrito Federal. O Pelé também foi com o Santos para excursionar para o Peru, a Colômbia e também o Equador. Obviamente, o Santos foi outra vez excursionar pela Europa e desta feita foram 15 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas em 18 partidas. O Pelé já estava em solo europeu por compromissos da seleção brasileira e juntou-se à equipe do Santos para estas partidas no velho continente. Algumas vitórias nesta excursão de 1960 impressionaram todo o torcedor europeu. O Santos fez 5-2 na seleção da Polônia e o Pelé marcou 2 gols. O Santos fez 9-1 no aniversário de 100 anos do 1860 Munique, da Alemanha, e nesse jogo o Pelé marcou 3 gols. O Santos fez incríveis 6-0 no Anderlecht, da Bélgica. O Santos fez 10-1 no Royal Beerschot e o Pelé marcou 4 gols nessa partida. E o Santos ganhou também de 3-2 da equipe italiana da Roma, com o Pelé marcando 1 gol. E Vini, no Brasil, desde o início dos anos 50, se discutia a importância de levar a capital federal para o interior do país. Com isso, a partir de 1956, iniciou-se a construção de uma cidade bem no meio do Brasil. E Brasília, como foi batizada, foi inaugurada em 1960 por Juscelino Kubitschek. Vini, uma das participações do Santos nessa excursão europeia foi no Torneio Internacional de Paris, que era um dos principais torneios de pré-temporada na época. Pré-temporada europeia, no caso. Era disputado pelas principais equipes da Europa e alguns clubes sul-americanos também eram convidados. O Santos foi o grande campeão do Torneio de Paris de 1960, ganhou do Stade Rennes
por 5-3 na primeira partida e na decisão bateu o clube organizador da competição, o Racing Clube de Paris, por 4-1. O Pelé marcou um gol em cada partida. Fazia pouco gol ele, né? E no segundo semestre, na disputa do Paulistão, o Santos disputou ponto a ponto o título com a Portuguesa, mas acabou campeão na última rodada ao bater o Palmeiras. O Santos entrou em campo naquela ocasião precisando apenas do empate a fim de evitar esse jogo de desempate contra a Lusa, mas acabou vencendo por 2-1. No dia 16 de dezembro de 1960, mais de 27 mil torcedores lotaram a Vila Belmiro e viram o Peixe ganhar por 2-1, e o Lula mandou a campo o seguinte time: Laércio, Dalmo, Mauro e Zé Carlos, Calvé e Zito, Sormani depois Durval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Zito e Pelé marcaram os gols da vitória. Ao final da partida, a torcida invadiu o gramado e carregou os jogadores em triunfo. A festa na cidade varou a madrugada. Vamos ouvir a narração do Hernani Franco, da Rádio Atlântica, deste histórico gol do Pelé contra o time da capital. Pelé recebendo, dando para Couto. Couto tabelando com o Pelé. Entrou na área, armou, atirou. Vai continuar vencido na etapa complementar. Campeonato à vista. Aí está a torcida vibrando. E essa campanha do Paulistão de 60, Fernando, teve momentos incríveis para o Santos, né? O Santos aplicou goleadas inapeláveis em seus rivais, como o 6-1 contra o Corinthians, um gol do Pelé, 8-3 no Jabaquara, 3 gols do Pelé. E o Pelé, como não poderia deixar de ser, foi artilheiro do certame com 33 gols. Em 60, o Santos acabou campeão do Paulistão, né, como falamos, do torneio de Paris. E o Pelé foi campeão brasileiro de seleções pela seleção paulista de 59, mas que foi realizada em 60. Ele fechou a temporada com 78 gols. No episódio seguinte, a gente vai falar dos anos mais gloriosos da história do Santos, né, que é entre 61 e 63, mais especificamente de 62 e 63. E, Fernando, é difícil, né, a gente falar assim, foi o auge do Pelé, porque o Pelé foi um dos destaques da Copa do Mundo de 58, quando tinha 17 anos. Ele não foi eleito o melhor jogador da Copa, né, essa honraria coube ao Didi, mas o Pelé entrou, ele foi eleito o melhor jovem da Copa e entrou para a seleção da competição. E aos 29 anos, o Pelé foi o melhor jogador da Copa de 70. Lembrando que o Pelé jogou até 1977 lá nos Estados Unidos, vamos contar também isso lá pra frente. Então é difícil dizer que ali foi o auge do Pelé, entre 61 e 63, mas foram os anos mais vitoriosos e gloriosos da história do Santos, certo? Com certeza, Vini. O auge do Pelé foi de 57 até mais ou menos 73, Vini. O auge. Porque em 73 ele estava jogando em altíssimo nível ainda pelo Campeonato Paulista. O Santos fez boa campanha no Campeonato Brasileiro daquele ano. Mas um jogador... mas tem 2 jogadores aí que estão há quase 10 anos no auge. Pouco, é muito pouco. E vamos combinar que quem quer ser... Muitos falam, não, porque o Messi é o melhor de todos os tempos. Cara, o Messi é muito bom, talvez seja o melhor jogador que eu já vi. Mas para você pleitear... Apesar que eu nunca vi o Messi falando isso, tá? É mais fã, é mais jornalista, torcedor. Você pleitear ser o melhor em algo da sua profissão e não ter o título máximo, né? Acho que fica um pouco complicado. Eu acho que a régua, a Copa do Mundo não é uma régua, mas não pode ser só a Copa do Mundo. Só que o Pelé tem tudo. Além disso, ele brilhou principalmente em 2 Copas, né? De 58 e 70, 62 ele jogou pouco, pois se lesionou. Então, Messi, Cristiano Ronaldo e qualquer outro jogador precisam nascer mais umas 4 vezes para chegar no pé do Pelé. E, Fernando, quem quiser falar com a gente, amigosurbano@gmail.com, no Twitter e no Instagram, @amigosdourbano, para ouvir a gente Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Radio Public. Na semana que vem,
voltaremos para falar desses anos gloriosos do Peixe. Valeu, Fernando, e até a próxima.